Conforme ouvimos no podcast anterior, a lei que marcou a reforma psiquiátrica brasileira, a 10.216, privilegia o cuidado em liberdade da pessoa com transtorno mental, por meio de um atendimento em rede, de base comunitária e integrada, enquanto a internação deve ser indicada quando esgotados todos os recursos extra-hospitalares. O objetivo permanente deve ser a reinserção social do paciente em seu meio. Essa lei ainda definiu 3 modalidades de internação: a voluntária, aquela que se dá com o consentimento do usuário; a involuntária, que se dá sem o consentimento e a pedido de terceiro, mas que prevê notificação ao Ministério Público no prazo de 72 horas; e a compulsória, quando determinada pela Justiça, de acordo com a legislação vigente e considerando as condições de segurança do estabelecimento, quanto à salvaguarda do paciente, dos demais internados e funcionários. E vale a pena a gente reforçar que mesmo nos casos de internação voluntária, ela só ocorrerá mediante laudo médico e circunstanciado que caracterize os seus motivos. A Lei 10.216 ainda prevê que o regime de internação será estruturado de forma a oferecer assistência integral à pessoa com transtorno mental, incluindo serviços médicos, de assistência social, psicológicos, ocupacionais, de lazer, trabalho, entre outros. São José dos Campos tem atualmente 2 hospitais psiquiátricos inaugurados no período de maior expansão desse tipo de instituição, entre as décadas de 60 e 70. A Associação Instituto Chuí de Psiquiatria, instituição privada que mantém leitos também por filantropia, inaugurada em maio de 68, e o Hospital Francisca Júlia, do Centro de Valorização da Vida, de 1972, referência para usuários do SUS, mas que também mantém leitos particulares e por convênios. O objetivo de conhecer um pouco da história desses 2 importantes equipamentos de saúde mental da cidade é de principalmente saber o contexto desse atendimento especializado quando eles foram criados, as percepções de seus dirigentes acerca da política de saúde mental realizada no Brasil, suas missões, valores e desafios. A Associação Instituto Chuí de Psiquiatria é a unidade hospitalar psiquiátrica mais antiga de São José dos Campos. Localizado em um bairro nobre de localização central na cidade, o Chuí, como é conhecido, foi inaugurado em maio de 68. O médico psiquiatra Manuel da Costa Pinto Júnior, diretor clínico do hospital, havia se formado 5 anos antes pela Universidade de São Paulo, mas desde o 2º ano já trabalhava com pacientes psiquiátricos, tendo inclusive passado pelo Instituto Acha em São Paulo. Nascido em Campinas, Dr. Manuel, então no 5º ano de medicina, passou em um concurso público e começou a trabalhar em São José dos Campos como médico do Serviço de Assistência Médica Domiciliar, o antigo SAMDU, que hoje é o SAMU. Depois de 2 anos de formado, eu casei. E eu já ganhava dinheiro no consultório. Quando eu casei, além de eu não ganhar nada, eu gastei. E eu percebi que o que eu gastei nem era tanto como eu ganhava. E eu pensei, poxa vida, eu não posso ficar doente. Se eu tiro férias, fica numa situação complicada. E a partir desse momento eu comecei a pensar em ter um hospital como era o hospital, o Instituto Axê, em que eu pudesse ter uma atividade mais ampla dentro da psiquiatria, não só de consultório. E aí eu, mais o Valci Souza Lima e o Hélio Souza Lima, o Valci era sócio nosso aqui, faleceu, o Hélio Souza Lima também foi sócio nosso, e o Walter Ferlin e um outro. Nós viemos para São José e nós começamos o hospital. Nós começamos numa casa alugada, ali no comecinho da Avenida Rio Branco. Depois nós compramos um terreno, mas tudo com muita dificuldade, porque nenhum de nós tinha condição econômica para fazer isso. Então nós trabalhávamos 12, 13, 14 horas por dia. Todo o dinheiro era investido na compra
do terreno, depois na construção do hospital. E chegamos onde chegamos, que eu acho que hoje eu me orgulho disso. E quando a gente começou o hospital, uma outra curiosidade foi no dia 2 de maio de 1968. Sim. Nós alugamos uma casa e eu vim para cá. Era eu e uma enfermeira do Sandu, que trabalhávamos lá, e uma cozinheira que essa enfermeira tinha conseguido. Então, nesse dia surgiu uma menina grave que precisava internar. A gente tinha cama e colchão. Então, nesse dia, eu internei a moça e pus ali na cozinha para ela almoçar com a enfermeira, e eu fui para a cidade para comprar lençol, comprar travesseiro, essas coisas. Quer dizer, então tudo foi muito... A história lembrada hoje é engraçada, na época foi meio difícil. Dr. Manuel é diretor clínico do hospital e estuda medicina natural e nutrição há pelo menos 5 anos. Ele também é autor do livro Tratar a Saúde. Já a direção técnica do Hospital Chuí está a cargo da psicóloga Daniela Arana, há mais de 20 anos na instituição. Conta um pouco do seu dia a dia. Eu tenho uma interface administrativa, porque um papel de direção técnica, né, a parte de organização do sistema de tratamento passa por mim, embora a gente tenha reuniões clínicas diárias, então a equipe trabalha muito junto, né, não é uma decisão minha estritamente, nós somos todos colegas e construímos essas ações juntas. Acho que a minha função fica mais de organizar e sistematizar isso. As interfaces com as dificuldades, também precisa ter alguém que funcione como referência, e eu ocupo esse lugar. Nós somos uma equipe grande, então a gente tem médicos, psiquiatras, médico clínico, psicólogo, psicanalista, assistente social, nutricionista, educador físico, musicoterapeuta, yoga do riso, enfermagem, toda a equipe de enfermagem, toda a equipe de cozinha, limpeza, rouparia, todo mundo trabalha muito perto, né? Não tem uma distância entre nós. Então, a estrutura funciona de uma forma muito redonda. Às vezes, um paciente não fala para o médico uma coisa que fala para o professor de educação física, às vezes ele fala para o médico uma coisa que não falou para a nutricionista, e nesses momentos a gente consegue ter uma troca muito grande. Então, flui com bastante tranquilidade, eu diria. Com mais de 50 anos de história, o Chuí passou por diferentes fases da saúde mental, conforme relata Daniela, que atribui o panorama atual da saúde mental com menor protagonismo do médico e da estrutura tradicional hospitalar e mais atendimento interdisciplinar, a própria evolução da medicina e dos remédios. Eu acho que, assim, antes até da minha chegada aqui, né, o hospital pegou toda a parte da reestruturação psiquiátrica, né, a gente, eu sou velhinha, mas nem tanto, né, eu não peguei algumas coisas que eram da psiquiatria antiga, mas que o hospital, quando se iniciou, existia, né, então era uma estrutura muito mais médica, né, e então a arquitetura, que é uma arquitetura de 50 anos, teve que ir se remodelando, porque hoje nós não somos uma instituição estritamente médica. O médico tem um papel muito importante, mas ele é parte dessa equipe interdisciplinar. Antigamente, as instituições psiquiátricas eram instituições essencialmente médicas, em que a ação era a intervenção como a medicina foi pensada nos seus primórdios, né? Sintoma, medicação, sintoma, medicação. Hoje não é assim, hoje a gente quer entender o sintoma, né? Quer dizer, ao longo de todo esse tempo, a psiquiatria veio mudando e acho que a psicologia fez parte nesse processo, desse entendimento de que
o sintoma é a expressão de algo e que ele precisa ser ouvido nessa essência. O que comunica o sintoma, né? O que aquele paciente que, por exemplo, se corta comunica com aquela ação de se cortar, além de precisar da intervenção farmacológica e tudo isso. Então, eu acho que a principal mudança desse processo todo tem a ver com os avanços que a medicina teve, quer dizer, se você pensar numa psiquiatria de 50 anos, a gama de medicamentos que havia disponíveis eram muito pequenas, né? Você tinha 3 ou 4 medicações de referência e hoje você tem uma gama muito maior. Você tinha as medicações que tinham pouca seletividade de ação, né? Então, você tinha pacientes, eu me lembro que ainda no meu tempo de faculdade eu vi pacientes que eu nunca mais vi, pacientes com um tipo de catatonia que a gente chama de catatonia séria. A pessoa fica tanto tempo naquele quadro que ela perde os seus contornos, fica parecendo um boneco de cera. Eu vi isso quando eu estava na faculdade, eu nunca mais vi nesses 25 anos de psiquiatria, porque a medicação avançou muito, então a gente não tem mais esse tipo de quadro. Paciente com esquizofrenia, que é um quadro grave, as medicações hoje são altamente eficazes. Então você não tem mais aquela cronicidade que a gente tinha antigamente. E tudo isso fez toda a estrutura mudar, né? Toda a psiquiatria, não aqui, a psiquiatria no mundo se modificou por conta de todas essas questões. E aí deu voz pra gente, que era de uma área que eu conseguia intervir muito pouco num paciente com um quadro tão grave, né? E hoje a gente consegue intervir. Eu tratei pacientes com catatonia com resultados excelentes, né? Meu primeiro paciente com catatonia depois se formou na faculdade, quer dizer, tem a vida, né? Retomou a existência. Mas não era um quadro como aquele que eu reportei, quer dizer, a medicação foi primordial e teve uma ação e viabilizou todo o trabalho que eu como psicóloga podia fazer, que a terapeuta ocupacional podia fazer, que a nutricionista podia fazer, que o educador físico podia fazer. Nós todos podíamos intervir nessa condição e essa pessoa conseguir tomar as rédeas da própria existência. O Amplixil, por exemplo, que é um dos primeiros antipsicóticos, surgiu em 1950 ou alguma coisa assim desse tipo. Então, anteriormente, não havia muito tratamento. Então, as pessoas muitas vezes precisavam ficar amarradas, fechadas numa sala, para a sua própria proteção, porque eles eram muito agitados, não queriam fazer tratamento. Então, em decorrência desses fatores antigos, dessas condições antigas de tratamento, eu acho que ficou assim uma prevenção social contra a psiquiatria. Mas hoje em dia eu acho que já é muito pouco. Hoje em dia, os pacientes que nós temos aqui são pacientes com muita ansiedade, muita depressão. Existem casos de doença mental também, mas que são tratados logo, e hoje a gente tem ferramentas de tratamento que dão um resultado rápido, nem sempre de cura, mas pelo menos de melhora, para a pessoa poder conviver familiarmente, socialmente. O Hospital Chuí fica em uma região centralizada e valorizada da cidade, o Jardim Maringá, e é vizinho de condomínios de médio e alto padrão, bares e restaurantes, entre outros prédios comerciais. À frente do instituto tem uma fonte e a sala de espera, pequena e aconchegante, está sempre de portas abertas, diferente da ideia que geralmente temos de um hospital psiquiátrico. Muita gente nem sabe que a gente está aqui, porque a gente está numa região central mesmo, há 50 anos, ou seja, nós temos um prédio aqui do lado e esse prédio foi construído depois do hospital, porque o hospital já estava aqui quando o prédio foi construído.
Então, isso fala que a gente não incomoda muito, né? Quer dizer, não tem essas coisas, não é barulhento, não tem tumulto, não tem muito problema. A relação com os vizinhos é muito tranquila, nós nunca tivemos nenhum problema mais importante. A nossa relação com a sociedade é de abertura, no sentido de que a gente sempre recebe quem, né, quer vir, quem quer conhecer. Minha experiência diz que isso exige um pouco de cuidado, exatamente porque nem todo mundo quer conhecer, quer compreender, às vezes é só curiosidade e isso não me apetece muito. Em dezembro de 2019, o Hospital Chuí tinha 135 pacientes internados e pouco mais de 30 pessoas com atendimento no hospital dia. Sua receita financeira é composta por convênios e atendimentos particulares. Desde fevereiro de 2015, a instituição não recebe mais pacientes pelo Sistema Único de Saúde, mas mantém alguns leitos de filantropia. Apesar da transferência para a nova unidade de referência, o Hospital Francisca Júlia, o Chuí ainda mantém pacientes com longo período de internação, que, segundo Daniela, são casos mais graves, que perderam o vínculo com os familiares ou estes não teriam condições de recebê-los de volta. A gente ficou com um patrimôniozinho. Alguns pacientes que não foram encaminhados e não tinham para onde ir, nós ficamos com essas pessoas e estamos aqui. Uhum. Mas assim, são pessoas que passaram muito tempo internadas, perderam completamente o vínculo com suas famílias, não Alguns já tinham vindo de outras instituições, já não tinham essas relações, né? Então, acabaram não tendo para onde ir, não tinham uma referência para onde voltar, né? E acabaram ficando aqui. Um ou outro tem família, mas são quadros muito graves e que não tem condição a mãe já muito velhinha, né? Condições sociais muito difíceis, mas a grande maioria já não tinha mais referência nenhuma. No próximo podcast, Luiz Peagno, diretor do Hospital Francisca Júlia, comenta sobre a problemática familiar que envolve o tratamento de pessoas com transtornos mentais mais graves. O projeto Selvagens conta com recursos do Fundo Municipal de Cultura de São José dos Campos e também prevê webdoc e peça teatral adaptada para o ambiente digital. Fique por dentro das novidades na página e perfil do projeto no Facebook e Instagram.